Olá, como vocês estão? Aqui é a Mônica e hoje eu vim compartilhar com vocês as minhas leituras em andamento, que andam um pouco confusas ainda assim. Eu pausei algumas leituras, continuo com outras, eu vou comentar aqui com vocês e também vou falar sobre alguns livros que eu concluí, tá? Mas antes eu quero dar a notícia da mudança na nossa área de membros e, consequentemente, né, da nossa leitura conjunta, que será esse livrinho aqui, O Náufrago, do Thomas Bernhard. Esse é um livro super curtinho, mas que eu acho que vai render bastante para uma leitura conjunta, devido às discussões, o que ele vai abordar aqui, tá? E a novidade, gente, é que eu mudei o valor para você entrar aqui na área de membros. A princípio, eu pensei em mudar o valor porque estava sendo muito difícil para mim gravar os vídeos, e eu pensei em parar de gravar os vídeos, a gente manter o nosso grupo no Telegram, manter o nosso encontro por vídeo para a gente conversar ao final da leitura, e eu comentar sobre o livro com áudios no Telegram. Mas aí as meninas pediram para mim, para continuar com os vídeos, que elas gostavam muito dos vídeos, e eu falei, ok, talvez eu grave menos vídeos, tá? Mas eu vou continuar gravando pelo menos um vídeo a respeito do livro, e vou publicar esse vídeo aqui na área de membros antes do nosso encontro, tá? Então é isso que vai acontecer aqui para a leitura de Um Náufrago e as próximas leituras, né, que vocês, né, que os membros aqui do canal vão escolher. Então agora, para você participar das leituras conjuntas, não é mais o valor de R$ 14,99, tá? Eu baixei para R$ 7,99. Então você que nunca participou de uma leitura conjunta, não sabe direito como é que é, eu te convido para você participar e você ainda vai ter acesso a todos os vídeos que eu gravei, tá? Então, por exemplo, O Nome da Rosa, eu gravei vários vídeos, eu li um livro que falava sobre o nome da rosa, sobre vários aspectos, então assim, tá bem comentadinho. A marca humana também tá super bem comentado. Enfim, gente, vale a pena vocês conferirem. Então, ontem eu comecei a ler O Náufrago. Esse livro aqui vai trazer uma história de 3 amigos, 3 músicos. Os eventos são pós-guerra, tá? E O Náufrago foi publicado em 1983, então é um livro assim mais recente. Vocês sabem que eu leio muitos clássicos, né? Então ler um livro assim do século XX, mas pro final do século XX não é tão comum por aqui, mas acho que tá ficando cada vez mais, né? Então eu espero que seja um livro assim com muitas reflexões. É isso que eu ouço falar desse livro, e eu acredito que eu vou gostar. Estou super empolgada para ler com vocês e conversar, né, para ver o que vocês vão achar também. Bom, então depois desse convite para essa leitura conjunta, eu vou falar para vocês o que eu li recentemente, não comentei ainda por aqui, tá? Eu li esse livro da editora Unesp, que reúne 3 peças do Molière. Aqui tem O Tartufo, Dom Juan e O Doente Imaginário, tá? Eu não sei se vocês têm o hábito de ler peça de teatro, assim, não é tão comum, né, a gente ler peça de teatro. Eu tenho uma dificuldade para entrar no clima, porque eu fico meio perdida de saber quem é quem. Apesar de ter a lista dos personagens, né, logo que a gente começa, eu fico voltando para entender quem é quem, até que eu entro na história e aí a minha leitura fica muito mais fluida, tá? Aqui a gente vai ter realmente 3 comédias. Eu nunca tinha lido Molière. Esses textos, quer ver, o primeiro é de 1669, tá? E o Molière teve vários problemas para poder encenar assim, essas peças. Aqui ele faz uma defesa, né, ao que ele estava contando ali, porque em Um Tartufo, por exemplo, ele vai atacar as pessoas que se fingem assim super religiosas, sabe? Então cheias de moral e que na verdade não valem nada, né? Então, por exemplo, já nessa defesa que ele faz, né, antes da gente ler realmente a peça, né, nesse prefácio, tá dizendo assim: é aos verdadeiros devotos que quero justificar sobre o sentido de minha comédia. E eu os conjuro, de todo o meu coração, de não condenar as coisas antes de vê-las, de se desfazer de todas as prevenções e de não servir às paixões daqueles cujas caretas o desonram. Então, tipo assim, ó, antes de você me criticar, assiste essa peça, sabe, sem um pré-julgamento e vê o que eu tô tratando aqui direitinho, né? Então, como ele toca aqui em tema religioso, é claro que incomodou muita gente. Mas então aqui ele vai tratar desse homem, né, que é um falso devoto, que está numa casa. Então é um homem que, pro dono da casa, é um homem super sério, sabe? Um homem, um santo praticamente, vamos falar assim. E ele quer então que a sua filha se case com esse Tartufo. Só que as outras pessoas ali da casa, os empregados, enfim, sabem que o Tartufo não é nada daquilo que ele aparenta, que na verdade ele é um grande interesseiro. Então tem vários trechos aqui
dessa peça, gente, que assim, eu dei risada mesmo, assim, eu ri alto. É uma peça crítica, é uma peça que o Molière vai apontar para a hipocrisia, né, de muitas pessoas. E a gente vai ver, né, como que esse Tartufo aí vai ser desmascarado, que a gente vai ver que ele realmente não vale nada. Bom, eu não vou antecipar aqui as coisas, né? É uma peça assim curta, e eu já posso adiantar para vocês que foi a peça que eu mais gostei aqui desse livro. Bom, aí depois vem a peça Dom Juan, né, famoso Dom Juan, e que é um homem realmente assim que não tem nenhum apreço pelas mulheres, né, que vai pingando de mulher em mulher, abandonando as mulheres, né, dizendo que vai se casar e na verdade ele já está em outra. Só que aí, em um certo momento aqui, ele vai sofrer algumas consequências dos seus atos, mas a gente vê assim que ele é realmente um homem incorrigível. E novamente na peça a gente vai ver sempre a figura dos criados, sabe? Então isso também é muito legal, porque eles dão uma outra visão, né, ali dos acontecimentos. E por fim a gente ainda tem, né, o doente imaginário, que eu tava esperando mais, porque como é esse homem assim que acha que tá sempre doente, tá sempre precisando ali do farmacêutico, do médico, eu achei que eu ia dar mais risada. É engraçada a peça? É, mas eu dei mais risada com o Tartufo. Aqui, o Molière também vai estar fazendo uma grande crítica, né, à medicina da época, enfim. E esse homem, ele é tão fissurado, assim, em remédios, né, em ter ali por perto um médico, um farmacêutico, ele quer casar sua filha com um filho de um médico, sabe, só para ter ali um médico já por perto dele. E aí a gente vai ver também, né, como que isso vai ser esclarecido, porque a filha, na verdade, tem um outro pretendente, um homem que gosta de verdade dela, e como que ela vai conseguir sair, né, dessa situação imposta ali pelo pai. Então, assim, é uma edição muito bonita, que traz textos de apresentação e que eu gostei bastante de ler e de conhecer, né, finalmente, Molière. Outra leitura que eu concluí recentemente foi de Felicidade Conjugal, que foi a leitura conjunta aqui na área de membros. A gente leu a Marca Humana, mais uma leitura, né? Então já vou falar dos dois. Eu li a Marca Humana. Essa leitura durou um pouquinho mais de um mês, porque eu vi que as pessoas não estavam conseguindo terminar e eu queria muito conversar com vocês sobre esse livro, então eu estendi um pouquinho e coloquei para completar o mês de outubro Felicidade Conjugal, que é um texto super curtinho, né, de por volta de umas 100 páginas. Então Felicidade Conjugal para mim, na verdade, foi uma releitura, eu gostei bastante. Pesquisei mais, porque sempre que eu faço uma leitura conjunta eu pesquiso a respeito do autor, o que ele estava vivendo na época, como é que foi a circunstância da publicação, as inspirações dele. Então eu li alguma coisinha assim na biografia do Tolstói, só li trechos, tá, da biografia, para entender um pouquinho melhor, né, de Felicidade Conjugal, que vai tratar a respeito dessa expectativa, né, do casamento e dessa quebra de expectativa logo em seguida, com a vivência, né, com o dia a dia do matrimônio. Em Felicidade Conjugal, uma jovem órfã vai se casar com o seu tutor, que parece um homem realmente muito dedicado, que gosta muito dela, só que eles vivem em uma propriedade rural e logo ela vai sentir a monotonia daquela vida e vai querer conhecer a vida em sociedade. Ele, por ser um homem mais velho, ele já viveu tudo isso, ele já viveu as suas decepções, ele não vê a sociedade com bons olhos, mas ele acaba permitindo, então, que ela também vá para a cidade, conheça, né, a vida em sociedade, os bailes, enfim, e isso vai criando novos atritos entre eles. Então, se eles já não estavam muito bem lá no campo, a ida para a cidade, que seria uma espécie de solução, na verdade vai criar um novo problema. E aí o Tolstói vai colocar assim descrições maravilhosas aqui, diálogos muito fortes. Ele escreve essa novela em primeira pessoa, né, na voz da mulher. A mulher que está contando pra gente, né, as suas vivências dentro desse casamento. E eu lembro que na primeira vez que eu li o livro, eu fiquei muito admirada do Tolstói escrever essa novela tão jovem. Ele tinha acho que 31 anos e não era casado ainda, né? Então, ele estava escrevendo ali, baseado, claro, em alguns envolvimentos amorosos que ele teve, mas muito também, né, da sua observação. Uma novela assim super curtinha, super fácil, até para quem tem um receio assim de literatura russa, por exemplo, eu acho um ótimo texto para começar. E como eu falei também, né, eu li a Marca Humana, que aí já é um texto assim do ano 2000, do Philip Roth. E eu tenho um vídeo aqui que eu falo somente sobre a Marca Humana, então eu recomendo muito que vocês vejam. Aqui a gente vai conhecer um professor universitário que em certo momento ele é acusado de racismo contra 2 de seus alunos, e a gente vai embarcar aqui numa história assim fenomenal, com muitas camadas. A gente vai conhecer mais a respeito desse homem que quando toda essa situação acontece, ele já estava por volta ali dos 70 anos. Então tem muita coisa por trás de tudo.
É um livro que vai falar muito disso, das aparências, do que as pessoas julgam, do que a gente acha que é verdade, do que não é, do que a gente julga, né, por verdade, do que as pessoas escondem. Eu já falei, enfim, gente, já falei muito desse livro. Se você tem qualquer interesse em saber um pouquinho mais sobre a marca humana, eu vou deixar o link aqui no box de informações. Eu indico muito que vocês assistam o vídeo, porque eu dei uma boa pesquisada, tanto na vida do Roth, como em alguns aspectos, né, da publicação da marca humana, o que foi falado na época, tudo. Acho que foi um vídeo legal e que vai acrescentar para vocês. Então, de leitura concluída mesmo, foram essas, tá? E como eu falei para vocês, quando eu peguei a marca humana, eu li alguns livros que falavam sobre o Philip Roth, e um deles é um do próprio Philip Roth, tá? Com ensaios e conversas, tá? Esse aqui é Por que Escrever, e eu continuo lendo esse livro, só que eu leio assim bem devagar, então às vezes eu pego, eu leio uma entrevista, eu tô próxima à página 200, tá? E é um livro de 500 e poucas páginas, então ainda tem bastante coisa aqui para ler. É um livro que vai acompanhar a carreira do Roth, tá? Desde lá do início, com a publicação de Adeus Columbus, que já deu muito o que falar, pela questão, né, dos temas que ele aborda ali, que acabou incomodando, né, alguns judeus. E agora estou mais ou menos nos anos 80, então tem algumas coisas que estão sendo comentadas aqui que eu ainda não li. Só que como eu já peguei esse livro várias vezes para consulta, tem partes aqui mais pro final que eu já li. Por exemplo, sobre a marca humana, que é um livro mais pro final da carreira dele, né? Então, o capítulo que fala sobre a marca humana eu já li, mas eu vou reler, porque eu gosto muito de conhecer os pensamentos do escritor. Aqui tem várias entrevistas com ele, tem conversa dele com outros escritores, então é um livro assim muito legal. Eu sempre recomendo, não só para as pessoas que gostam do Philip Roth, mas para as pessoas que gostam de literatura, de saber mais sobre o ofício do escritor. Mais uma leitura em andamento, gente, era para ter terminado esse mês, mas eu continuo assim muito devagar, eu não terminei Frankenstein, eu tô perto da metade? Eu acho que eu tô perto da metade, gente, ou nem isso. Mas, enfim, eu posso falar assim, eu não tô amando, tá? Eu tô achando o livro ok, eu tô vendo, assim, o que a Mary Shelley tá tratando aqui. Eu tô vendo alguma relação daquela tese, tipo, o homem é fruto do meio, ou o homem já nasce mal, ou já nasce bom, sabe umas coisas assim? Então acho que ela tá discutindo algumas coisas aqui a respeito disso, com essa criatura, né? Que foi criada então pelo Victor Frankenstein, que eu estou achando um homem completamente aqui irresponsável. Talvez eu não tenha gostado tanto do texto até agora devido ao narrador, realmente, né, o Victor Frankenstein, mas tem partes aqui que são narradas pela criatura, né? Então é cedo ainda para falar se vai ser uma leitura maravilhosa para mim ou se eu vou ter algumas questões aqui. A princípio eu tô gostando, tá? Mas não vou falar para vocês que, nossa, eu tô achando incrível. Não, ainda não. Quem sabe, né? A gente vai conversando. Por fim, gente, eu peguei para ler Confissões de Santo Agostinho, porque é uma leitura conjunta da área de membros do canal da Jamile. E a Jamile faz vários vídeos, né? Então já tem vários vídeos publicados lá sobre essa obra, sobre a biografia de Santo Agostinho, e eu ainda estou na introdução, tá? Então eu nem posso comentar muito assim para vocês. Eu estou no prefácio, melhor dizendo, escrito pelo Lorenzo Mami, não sei como pronuncia. E tô curiosa, assim, porque esse texto, ele é uma mistura, né? Como fosse uma biografia, uma autobiografia, né, na verdade. Aqui até diz assim, pela densidade poética, pela originalidade da escrita, que inaugura o gênero da autobiografia como história da formação de uma personalidade, não apenas de relatos de gestos. Eles representam um marco único na história da literatura ocidental. Então é um texto muito antigo, né, do século IV, que influenciou muitas e muitas pessoas. Então aqui também fala assim, ó, como teólogo, né, e bispo de Poma, Santo Agostinho é responsável por uma fusão original de platonismo e revelação cristã, fundamental para a doutrina do catolicismo e para muitas igrejas reformistas. Como literato e filósofo, seu legado vai ainda além. E aí tem uma lista aqui, né, de pessoas e de filósofos, né, que ele influenciou. Considero assim um livro desafiador, mas com esse suporte, né, que a Jamile está dando, eu acho que eu vou tirar um proveito muito bom dessa leitura. E é isso, gente, esse foi o apanhado do que eu li recentemente, do que eu ando lendo e do que vai rolar aqui na área de membros do canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se encontra em um próximo aqui no canal. Até lá, tchau, tchau!